Provável que a maioria de vocês já viram falar sobre crianças azuis. Já viram falar? Alguém já viu falar? Eu não chamo de crianças azuis, eu falo seres índios, porque de criança não tem nada. Ok? Aí nós vamos ver no desenrolar do estudo aqui que nós temos bebês azuis, crianças azuis, adolescentes azuis, jovens, adultos, velhos e pessoas que já estão reencarnando e são considerados o que chamam de crianças azuis, ok? Então, só para a gente situar mais ou menos o que a gente vai falar, eu vou colocar um PowerPoint temporizado aqui só para a gente abrir o que a gente vai falar, ok?
Então, gente, nós vimos mais ou menos o que seria, né? Então, nós vamos desenvolver esse estudo, essa troca de ideias aqui em cima disso, ok? Aí, o que acontece? Desde os anos de 1857, começaram a encarnar na nossa ordem seres com características muito peculiares, ok? Se a gente for parar para pensar, vamos pegar aqui, escrever aqui. 1857, no ano de 2056, dá um período de 200 anos, ok? Então a Terra, no ano de 1857, ela entrou num período de transição, e esse período durará 200 anos, onde ela está se preparando para deixar de ser mundo de expiações e provas, para entrar na categoria de regeneração e progresso. Então, todo o processo está acontecendo, todo o processo, e a gente não tem olhos de ver. Se vocês pararem para pensar, de 1857 para 2018, tem 161 anos. Ou seja, falta 39 anos para se concluir esse processo de transição. Ok? Se vocês pararem para pensar, se juntar todo mundo desse salão aqui, pensando, vocês não conseguem me falar 10 coisas que tem mais de 160 anos. Ou seja, nós seres humanos estamos aqui na Terra mais ou menos, desde aquele ser bem bestializado até hoje, mais ou menos 7 milhões e 500 mil anos, ok? Tudo que existe aqui tem menos de 160 anos, praticamente. Será por que é? Será que é coincidência? Ou seja, nós ficamos num período, né, de tempo, evolução. Nós ficamos mais ou menos 7 milhões de anos, mais ou menos assim, depois de repente, num período muito pequeno de tempo, nós tivemos essa evolução total. Será que é coincidência? Não existe a coincidência, não existe por acaso. Então, o que é? Porque a partir dessa data, a partir de 1857, começou a reencarnar aqui na Terra esses seres que estão vindo de outros lugares, ok? Por isso que eles são chamados de seres índicos. Por quê? Deixa eu voltar aqui, depois eu volto. Todos nós temos uma aura, vocês concordam? Esse corpo que vocês estão vendo aqui, ó, olha lá. Meu nome está ali, ok? Quem está falando aqui, fazendo esse estudo aqui? Não é o nome. Não é o nome, exatamente. Ali tem escrito Marco Antônio Kinch. Vocês acham que o Marco Antônio Kinch que está falando para vocês é esse aqui? Não. Obviamente que não é. Isso aqui é o aparelho que ele usa para transmitir. Vocês concordam? É a mesma coisa do seu celular. Seu celular não fala, ele recebe e transmite. Ok? Então a gente também não fala como a gente se vê, porque vocês pensam que você é aquilo que vocês olham no espelho, não é isso? Aquilo ali não é vocês, aquilo ali é o aparelho, ok? Ou seja, nós, além desse corpo que a gente enxerga aqui, que é o corpo mais denso, isso aqui seria o miolo, isso aqui seria a semente do abacate, ok? Além desse corpo, nós temos outro corpo expandido que se chama duplo etérico. Depois nós temos outro corpo expandido que chama corpo mental, depois nós temos o corpo astral, depois nós temos o corpo mental, depois nós temos o corpo psicossomático, depois nós temos o corpo búdico, depois nós temos o corpo átmico, ok? Então esse corpo aqui é o mais denso, ok, gente? Então, esses seres que estão encarnando aqui em todos os países, em todas as raças, em todos os níveis sociais, nas menores aldeias distantes e nas cidades mais populosas, ok? Estão reencarnando em vários locais, no mundo inteiro. E esses seres que a gente chama de seres índicos, por quê? Porque para quem tem percepção mediúnica, né, para quem tem a clarividência, nos enxerga dessa maneira assim.
ok? A coloração, esse corpo expandido dele, ok? O corpo astral dele e o psicossomático, ele é mais puxado para o azul. Por isso que é chamado de crianças azuis, ok? Então, de acordo com o grau de vibração que a pessoa está emitindo, ela vai ter uma aura mais ou menos de acordo com aquela vibração mental que ela emite. Então, é característica do mundo de expiações e provas. Principal característica é o mal predominar sobre o bem. Isso é característica do mundo de expiações e provas, ok? No mundo de regeneração e progresso, a característica é que o mal já vai equivaler ao bem. Então, a frequência mental que essas pessoas vão vibrar e vão vibrando é diferente daquela outra frequência. Vocês concordam? Porque tudo é frequência, tudo é energia. Então, por isso que foi chamado de crianças azuis, tá ok? Mas de crianças azuis não tem nada, depois nós vamos ver. Então, esses seres estão encarnando em todos os países, em todas as raças, em todos os níveis sociais, nas menores aldeias distantes, nas cidades mais populosas e muito possivelmente dentro da nossa própria casa. Ok? Já há bastante tempo, os pais e educadores e a sociedade começaram a notar a presença de uma geração que apresentava grande dificuldade de adaptações ao sistema estabelecido. Okay? Quem tem filhos pequenos, quem tem adolescente, mais ou menos está vendo a mudança que está tendo, com a dificuldade que está sendo lidar com esses seres, não é isso? E é a coisa mais fácil de lidar. O problema é que, como Jesus falou, que nós somos cegos conduzindo cegos. Ok? E a gente ainda não sabe com o que a gente está lidando. Aí está a nossa dificuldade, as linguagens são diferentes. Então, tratava-se, o que eles viam, né, de dificuldade de adaptação, tratava-se de crianças rebeldes e agitadas, que foram imediatamente catalogadas como crianças patologicamente necessitadas de apoio médico. Ok? Então, bem provável que algum de vocês aí tenha filho que deve estar tomando Ritalina. Ok? Está tomando, tá? Pois é. Então, a coisa que eu mais recebo do meu consultório, pessoas pré-adolescentes e adolescentes, crianças a partir de 6, 7 anos, tomando Ritalina, um remédio psiquiátrico que só vai fazer mal para aquela criança. Ok? E ela está sendo tomando esse remédio porque eles inventaram uma tal de doença que se chama déficit de atenção e hiperatividade. Ok? Que a criança não tem déficit de atenção e nem hiperatividade. Eu falo que elas não são hiperativas, elas são hiper mal educadas. É os cegos conduzindo cegos. Ok? Então não existe a hiperatividade, nunca existe a criança com déficit de atenção, isso não existe. E isso é uma coisa, o nome que eles taxaram, porque qual que é a maior indústria que existe no mundo? Não, a maior é a petrolífera, a segunda é farmacêutica. E você acha que para se tornar a segunda maior indústria de poder no mundo, ela é administrada por gente que não são inteligentes? Obviamente que não. Então, todas as oportunidades de negócio vocês percebem. E essa foi o maior filão, que é a criança hiperativa e com déficit de atenção. Ok? Não tem nada disso. Elas não são hiperativas, elas são hiper mal educadas. Aí vocês vão ver por que é. E todo mundo aqui deve ter uma criança hiperativa em casa. Né? Na verdade, a criança que tem déficit de atenção, na verdade, ela desenvolveu um mecanismo de mostrar que ela tem dificuldade de concentração e trabalhar aquelas questões para chamar a atenção dos pais para eles estarem mais presentes. Ok? Na verdade, é carência afetiva. E a criança hiperativa, na verdade, é outra maneira também de chamar a atenção, e a criança hoje em dia está sendo criada como se fosse uma coisa muito importante, e criança nada mais é do que um ser da família. Mas hoje os pais doentes pegam uma criança, colocam ela no pedestal e ela é criada feito se fosse o dono do universo. Ok? Aí ou seja, ela é criada sem dissonância, sem passar pelo processo de negação e sem a dissonância. Aí tudo que vier para ela que não for de acordo com o que ela foi criada para ter, ela vai ser rebelde, ela vai ser reativa. Ok? Então isso é má educação. Não tem nada a ver com hiperatividade.
Mais tarde, através de observações de suas características especiais, chegou-se à conclusão que se tratava de uma nova geração de espíritos. Uma geração espiritualmente diferente e necessária para efetuar a grande transição do planeta de mundo de expiações e provas, como eu mostrei aqui, que faltam 39 anos para se concluir, em mundo de regeneração e progresso. Ok? Então nós estamos vendo um período de transição. Então a Terra, ela para deixar de vibrar do mal, prevalecendo sobre o bem, para ela entrar na categoria vibratória do mal equivaler ao bem, ela tem que alterar todo o processo dela, eletromagnético, ok? A Terra é um organismo vivo, por isso que nós estamos tendo muito furacão, terremoto, tsunami, muita queimada, muito período de seca, porque a Terra está se readaptando a uma nova frequência vibratória. E os seres humanos que estão nela também passam pelo mesmo processo. Sou capaz de apostar que mais da metade dessa sala aqui, alguém já tomou remédio para labirintite. Não é isso? A grande maioria aqui já tomou. Se pedir para levantar a mão, mais da metade vai levantar. E você acha que é labirintite? Labirintite é a inflamação do labirinto. Nós aqui ainda, muito raramente, temos a capacidade de autocura. Então, se a pessoa levantou de manhã, ela está pronta, se ela der o azar de ir para o médico, ela vai tomar 14 dias de remédio para labirintite, porque vai falar que ela está com labirintite. Se ela der a sorte de a hora não poder ir para o médico, daqui a 10 minutos, ou meia hora, uma hora, a tonteira passou. Então não era labirintite, você concorda? Porque labirintite é a inflamação do labirinto. E a pessoa, com raríssimas exceções, tem a capacidade de autocura no nível de evolução que a gente se encontra. Então ela não ia se autocurar em 10, 15 minutos. Então, na verdade, a alteração do eletromagnetismo, que altera o nosso conceito de energia, altera o nosso magnetismo também, a pessoa tem momentos de tontura, depois volta ao normal de novo. Ok? Então, os seres índigos são assim chamados porque possuem uma aura na tonalidade azulada, por isso esse nome. Então, o que seria? Sabe, para a gente entender aqui, gente, a nossa visão, como Jesus falou, o nome que tem olhos de ver, não é isso? A nossa visão ela vai do infravermelho ao ultravioleta, ok? O que tiver aqui acima do ultravioleta, raio-x e raio gama, e o que tiver abaixo, ok? A gente não enxerga, ok? Então nós enxergamos nessa faixa estreita aqui, ó. Ou seja, se tiver um elefante que vibra na frequência do raio gama, pode estar passando uma manada de elefante aqui, a gente não vai enxergar, ok? Então o que acontece? O que é o azul? Tudo no universo é energia, tudo é energia. Então, a tonalidade vermelha, aquilo que a gente escolhe e enxerga da cor vermelha, é porque a vibração daquele objeto varia de 4 vezes 10 elevado a 14 Hz a 4,84 vezes 10 elevado a 14 Hz, a cor vermelha. Okay? A cor laranja vai de 4,84 a 5,08 e vai por aí fora. Então, esses seres, eles vibram mais, predominam mais nele essa cor aqui, ó, ok? De 5,66 a 6 Hz. Ou seja, a frequência vibratória mental, a maneira como eles têm as criações mentais, varia mais ou menos nessa frequência, ok? Então, por isso que eles percebeu-se a diferença dessa nova geração que está vindo, porque a maneira de pensar é diferente, a maneira de vibrar é diferente daqueles que não estão nessa padrão de seres índios, ok? Então, desde cedo, demonstram estar conscientes de que pertencem a uma outra geração de espírito, ok? Embora não saibam disso, ok? Nós temos 6 memórias. Na memória inconsciente, na memória espiritual, ele tem essa consciência, mas na memória cognitiva ele não tem ideia, ok? Então, são seres portadores de alto nível de inteligência, ok? Então, vamos pegar um exemplo aqui, só para a gente entender mais ou menos o que seria isso. Observe esse diálogo.
Então, deu para ver que essa criança deve ter mais ou menos 5 anos, não é isso? A fala dela é de criança, mas a maneira de elaborar o raciocínio é de adulto, talvez muito mais do que nós, né? Então, é um ser especial, vocês concordam? A maneira de que ela vê a realidade, né? A maneira que ela trata com a realidade é diferente. Esse tem alguma coisa para acrescentar. Então, são seres portadores de alto nível de inteligência, de percepção também. Posteriormente, esses seres foram catalogados em 4 grupos. Grupo artistas, humanistas, conceituais e transdimensionais. Ok? Não vou entrar em detalhes não, porque isso seria uma outra palestra. Então, a partir dos anos 80, 1980, elas reencarnando em massa. Então, o que seria, mais ou menos, só para a gente entender? Vamos imaginar aqui, 1857. Começou com uma pequena quantidade reencarnando, aqui foi aumentando, ok? A partir do ano 2000, 1980, começou uma intensidade maior, ok? A partir do ano 2000, todas as crianças que estão reencarnando aqui na Terra já são consideradas crianças azuis, ok? E a partir do ano 2000, começou a reencarnar também o que eles chamam de crianças cristais. Alguém já ouviu falar? Crianças cristais. Tem uma diferença brutal entre eles, ok? Então, o que acontece? Lá fala que no ano de 1857 ao ano de 2056. Vocês concordam? 200 anos aqui. Então, quando chegar no ano de 2056, todo mundo aqui, ó, que tiver 56 anos ou menos, com certeza, ou é crianças azuis, e algumas delas já vai ser crianças cristais. Vocês concordam? Concordam? Ou seja, se a gente for tirar a média, então, que é bem provável que em 2056, mais de 80% dos habitantes da Terra já são seres que estão num grau de evolução diferente daqueles que anterior a 1857. Então, esses seres, da onde eles estão vindo, ok? Se a gente considerar a Terra o ano de 1857 e considerar da onde eles estão vindo, a distância a nível de conhecimento tecnológico seria de 1000 anos. 1000 anos, ok? Obviamente hoje não é mais, porque hoje nós já temos, o crescimento tecnológico foi muito violento, muito rápido, vocês concordam? Então, se comparar da onde eles vieram para 1857, a diferença é mais ou menos de 1000 anos de tecnologia. Por isso que as crianças hoje em dia, você pega um celular ou um aparelho eletrônico qualquer, dá para ela sem manual, com meia hora ela já domina mais ou menos a metade daquele equipamento. Se você pegar uma pessoa adulta que não seja seres índios e dá para ela o equipamento com o manual, ela não consegue manipular nem 10% dele. Ok? Então é por isso a precocidade é isso. Na verdade, eles não são inteligentes. Eles simplesmente estão relembrando aquela coisa que está na memória espiritual dele, porque da onde ele veio, aquilo era uma coisa banal, já tinha convivência com aquela tecnologia, ok? Então, o que acontece? Esses seres, ou seja, se a gente for parar para pensar de 1857 até o ano de 2018, são 161 anos, não é isso?
Se a gente for comparar esses 39 anos que faltam para chegar até o ano de 2056, quando a gente vai estar concluído o período de transição, se nós pegarmos e nós estamos aqui dentro, aquela pessoa que está aqui hoje, que está muito bem informada, está muito bem acompanhando as tecnologias, daqui a 30 anos elas vão ficar mais ultrapassadas do que os nossos bisavós. Ok? Ou seja, aqui de dentro, quem está aqui, que acha que domina tudo, que sabe tudo, daqui a 30 anos vai ficar pior do que os nossos avós a nível de capacidade de acompanhar a tecnologia. Ok? Da agora para frente o conhecimento é exponencial. Exponencial, ou seja, daqui a 10 anos vocês vão estar lembrando do que eu estou falando aqui, escreve. Todo mundo aqui vai estar abismado com o que vai estar acontecendo. Okay? Tudo que nós temos hoje, lá já vai ser obsoleto. Tudo. Carro, celular, tudo que vocês imaginar, lá já vai estar totalmente, vai ser tipo um negócio jurássico. Você vê a tecnologia que está vindo aí nesses próximos 39 anos. Ok? Então, a partir dos anos 80, eles encarnando em massa, o que tem exigido uma necessária mudança de padrões metodológicos, haja vista que serão continuadores do desenvolvimento intelecto e moral da humanidade. Ok? Então, por que hoje, quem é professor aí, vai entender o que eu estou falando, a dificuldade que tem de lidar com alunos. Por quê? É inconcebível o B com A barra, isso já não existe mais. É inconcebível ficar escrevendo um quadro para o aluno entender se de onde é que ele vê a tecnologia, já era ou mental ou altamente tecnológica. Então aquilo ali não desperta atenção, não puxa a capacidade de concentração deles, entendeu? E sem contar ainda que eles estão sendo mal educados em casa, né? Então eles não têm respeito, eles não sabem o que é respeito. E as pessoas que cuidam deles também não se fazem por respeitar, tá? Porque eles não aceitam, você tem que obedecer ela porque ela é sua avó. Ser vó, ou seu irmão, ou seu colega, não adianta nada. Eles respeitam pela lógica, pelo exemplo. Não adianta eu falar para uma criança, você não pode mentir, e aí bate campainha, eu falo para ela, vai lá e fala que eu não estou. Ela vai aprender pelo exemplo, não pela fala. Não adianta eu falar para uma criança, você tem que respeitar a sua mãe, e eu não respeitar a mãe dele. Entendeu? Então eles respeitam pelos argumentos lógicos, não pela fala. E a gente ainda não consegue, a nosso grau de evolução, a gente ainda não consegue ser tão lógico ainda, ser tão racional, né? A gente é muito pouco lógico ainda. Acredita-se que através de gerações sucessivas haverá mudanças profundas nos genes a fim de poder ampliar o neocórtex, oferecendo-lhe mais amplas e mais complexas faculdades mentais. Então o que seria? Isso aqui é um homem, lá o Gromário. Isso aqui é um homem primitivo e isso aqui somos nós hoje. Se a gente observar, a calota craniana, ela está sendo evoluindo, vocês concordam? Qual que é o estereótipo que nós temos do marciano? Aquela pessoa franzina com cabeção do todo tamanho, não é isso? Isso é um estereótipo, gente. O que significa esse estereótipo? Está lá na nossa memória espiritual. Quanto mais o ser humano evoluir, maior vai ser desenvolvida a capacidade mental dele, ok? Os pensamentos, a capacidade de criação mental. Então, para a gente ampliar a nossa capacidade de criação mental, a gente tem que ampliar a nossa calota, o nosso crânio, vocês concordam? Por isso que está vendo essa evolução aí a nível de desenvolvimento dos seres humanos, né? A gente vê nitidamente o processo evolutivo deles. Então, o que acontece? Acredita-se que através de suas gerações sucessivas haverá uma mudança profunda nos genes, a fim de poder ampliar o neocórtex, essa parte ungulada do nosso cérebro, para dar mais amplas e complexas faculdades mentais. Trata-se de espírito de uma outra dimensão, é como se ficassem enjauladas do nosso aparelho cerebral, dentro da nossa massa craniana, não encontrando correspondente próprio para se expressarem. Então, o que acontece?
Então, através das gerações sucessivas, como eu falei, nós temos vários corpos, não é isso? O nosso psicossoma, o que é o psicossoma? Soma, na medicina, é corpo. Psico é a mente. Então, aquele corpo psicossomático, ou seja, aquele corpo criado pela mente daquele ser, do espírito, irá remodelar-lhes o cérebro, tornando ainda mais privilegiado. A tendência, por isso que a gente tem aquele estereótipo do marciano com cabeção, ok? Então a tendência nisso é a gente ampliar isso aí. E se a gente for parar para pensar, esse processo evolutivo, vocês podem ver que tem crianças hoje em dia que já nascem sem dente canino. Vocês já observaram? Tem muitos adolescentes que já não têm um dente canino. Já tem pessoas que já não precisam extrair o dente ciso, porque já está nascendo sem ele. Nós sabemos que o apêndice é um órgão inútil, entre aspas, hoje em dia para nós, pelo processo evolutivo. O ser humano hoje, ele já aprendeu a cozinhar, então ele não precisa ter o canino para dilacerar uma coisa que ele vai comer. Por isso que já toma esse processo evolutivo, ele já está nascendo sem um canino. O siso, ele não tritura mais nada cru, semente, raízes, então está sendo desnecessário. Então esses seres é a mesma coisa. Muitas das coisas que são necessárias para nós, com essa evolução de milhões, de 1000 anos, né, que é o final do terceiro milênio, que a gente está entrando nele agora, tem 19 anos no terceiro milênio, no final desse terceiro milênio, talvez a gente vai ter até atrofiado o sistema da fala, que a comunicação já vai ser mais mental, ok? Então, como o nosso cérebro de hoje é um edifício de 3 andares, desde a parte reptiliana, a mamífera, e posteriormente a neocórtex, que é a área superior, o psicossoma desses seres irão criar uma parte mais nobre, que acredito, para propiciar-lhes a capacidade de se comunicarem e vencer a intuição. Então, gente, o que acontece? Isso aqui é o nosso cérebro. A parte de cá foi tirada para a gente enxergar por dentro. Então, o nosso cérebro primitivo, nós temos esses 3 cérebros. Okay? A gente divide para efeito didático, como a gente divide o ser humano em cabeça, tronco e membros. Mas a gente não separa a cabeça do tronco. O nosso cérebro é a mesma coisa. Então, nós temos esse cérebro aqui, o cérebro reptiliano, ou o cérebro primitivo. Ou seja, há bilhões de anos atrás, o nosso cérebro era só esse aqui, ó. Parece a cabeça do réptil, não é isso? O cérebro, do cobra, do jacaré, a gente era esse aqui, ó. Depois de bilhões de anos, nós evoluímos e desenvolvemos um sistema límbico, que é o cérebro mamífero. Aí o nosso cérebro passou a ser essa parte aqui, já maior, ok? E nos últimos 50 mil anos só, que é muito pouco, se comparado a 4 bilhões de anos, 3 bilhões de anos, nós desenvolvemos o neocórtex, que é a razão. Por isso nós temos dificuldade ainda de lidar com a razão, que é uma coisa muito recente para o ser humano. Então, cada um desses cérebros aqui, ó, ele tem uma função. O cérebro nosso primitivo reptiliano é o que nos mantém vivo. Se a gente não tivesse ele, a gente morreria, a gente não sobreviveria. Porque eu ia querer lutar com o leão, eu ia querer lutar com o pitbull. Eu ia pular num abismo porque eu não teria o medo. Ok? Então é esse cérebro aqui que nos mantém vivos, mas também é ele que nos faz matar. Ok? Ele nos mantém vivos, mas ele nos faz virar um animal também. Então aquela pessoa que tem lá, termina um relacionamento, vai lá e mata o companheiro, naquela pessoa predomina nela mais o cérebro reptiliano. Isso aqui fala mais alto. Aquela pessoa que termina um relacionamento e fica lá lamentando, nunca mais quero saber disso, minha vida acabou, eu quero morrer, ela está usando o sistema límbico, que é o do sentimento e das emoções. Aquela pessoa que acontece alguma coisa fala, bom, eu fiz tudo para dar certo, não deu, a vida continua, eu vou tocar a vida, ela está usando a razão, ela predomina nela mais o neocórtex. Então cada um de nós predomina uma área dessa. Então esses seres predominam mais o neocórtex. Tem que ser mais a razão. Então não existe não fazer isso que eu não quero. Ok? Tem que explicar por que não quero. Aí se eu explicar, tiver lógica, ele compreender a lógica do porquê do não,
ele vai fazer com o maior prazer. Se for porque eu estou mandando, porque eu sou mais velho, porque eu sou seu pai, ou porque eu sou seu avô, não vai funcionar. Ok? Então, os estudiosos especializados na área dizem que esses seres possuem a capacidade para observar o mundo com profundidade, dirigindo-se às pessoas com uma certa altivez e muita segurança. Por quê? Porque a maneira de perceber a realidade é diferente. Vocês acham que isso aqui vai flutuar por acaso? Não vai. Vai? Para flutuar tem que ter um porquê. Vocês concordam? Então a nossa maneira de ver o mundo também, elas são diferentes, não é por acaso. Cada um de nós aqui vê essa sala de uma maneira diferente. Embora todo mundo ache que está vendo ela perfeitamente. Okay? Mas cada um de nós tem uma visão baseada daquilo que a gente tem internalizado. Então eles têm uma maneira de lidar com as pessoas com uma certa altivez e com muita segurança, porque eles sabem o que eles estão fazendo, embora na cognição eles nem sabem o que eles são. Okay? Então, como eu falei, tem bebê, tem crianças, tem jovens, tem adultos, tem velhos, tem pessoas que já desencarnou e já reencarnou de novo e são consideradas seres índigos. Ok? Então, não sei se quem tem criança aí, tem criança que começa a falar com 2 anos e meio, 3 anos, vocês já observaram isso? Aí, muitas das vezes, leva no fonoaudiólogo, leva no médico, leva no psicólogo, leva no psiquiatra, achando que a criança tem algum retardo, alguma dificuldade. E tem criança que com 10 meses ela já está falando, já está conversando, não é isso? Ou seja, quando esses seres vêm, a primeira encarnação dele aqui na Terra, a nossa linguagem é diferente. Então, na memória espiritual dele, eles não conhecem a nossa linguagem. É a mesma coisa da gente ir para um país que fala uma outra língua. Chegar lá, a gente não tem dificuldade de expressar e entender o que as pessoas estão falando. Mas depois que você aprende a língua, tranquilo, vocês concordam? Então, essas crianças, quando é a primeira encarnação delas, elas vêm com dificuldade de falar e de entender. Tem que repetir várias vezes para ela aprender a falar e entender. Quando ela já vem, já desencarnou e está reencarnando, ela tem um potencial intelectual muito maior. Aí é aquela criança que fala por 10 meses, ok? Já compreende, fala, igualzinho aquela criança de 25 anos, dando uma lição de moral na mãe dela, sobre comportamento, sobre relacionamento. Então já tem uma capacidade muito grande de elaboração. Já é a própria capacidade deles. Então, eles dirigindo-se às pessoas com uma certa altivez e muita segurança. Como é que é a história? Não entendi. Essa criança não deve ter 3 anos, tem? Tem criança. Como é que é a história? Aumenta um pouquinho. Uma pessoa tem uma pessoa você está tirando foto? Não. Uma pessoa que não tem uma casa tem que levar para nossa casa. É? Por quê? Assim, então vai ficar lá sozinho. Então a gente vai ser um ninguém. Ah, é? Ninguém quer ajudar ele, a gente ajuda ele. Que é nós, é a nossa família. Nós aqui, nós estamos juntos. Mas pessoas, porque as outras pessoas que me ajudam, elas estão enganadas. Então a gente tem que ajudar. Então isso é importante. Jesus falou isso, Jesus começou isso na nossa mente. Ela não fala na cabeça, ela fala na mente. Também. É? Ele começou isso na mente de todo mundo. É. Tá bom, filho. Você vai querer suco? Ah, Tá bom. pai, de novo. Não. De peixe. Não vai tirar. Não, esse jogo não está aberto ainda. Pode ser esse aqui de peixe, está aberto?
Vamos acabar primeiro com o suco de pêssego, para a gente não estragar o suco de pêssego, entendeu? Tá. Se ele falasse para ela, não, você vai beber o de pêssego, ela falava, eu quero o de uva. E quando ele falou, não, mas vou beber o de pêssego porque está aberta, outra fechada, ela compreendeu e pode ser. Entendeu? E você vê que ela não fala na nossa cabeça, ela fala na nossa mente. Ou seja, o espírito dela já sabe a diferença entre mente e cérebro. Você sabe qual que é a diferença entre mente e cérebro? Você sabe, gente? Então vocês viram a segurança que ela fala ali? Uma criança, aquela criança deve ter uns 3 anos, 4 anos de cabeça. Ela mostrando que a gente está aqui, o importante é ajudar. Ou seja, o importante é ser, o importante não é ter. Quando criança tem dificuldade de falar com rapidez, demorando-se para consegui-lo, sendo que somente a partir de 2 ou dos 4 anos se expressam com mais facilidade, porque elas estão aprendendo a nossa língua. Ela está aprendendo, criando um banco de dados para ela poder entender, porque da onde ela fala, da onde eles vêm, talvez a comunicação já seja mental. Ok? Entendo que essa ocorrência deriva-se do fato delas terem vindo de uma dimensão em que a verbalização é diferente da nossa. Primeiro terei que ouvir muito para criar um vocabulário compatível com o nosso. Allan Kardec, com a sua sabedoria que lhe é peculiar, no último capítulo do livro A Gênese, refere-se à nova geração que viria de uma outra dimensão. Se vocês pegarem lá Allan Kardec, ele fala isso lá em 1858, parece, quando tem escrito a Gênese. Da mesma forma que na transição do mundo primitivo para o mundo de expiações e provas, que eram os denominados exilados de capela. Vocês já viram falar de exilados de capela, gente? Já viram falar? Então, eu vou... Então, gente, quem já viu falar de exilados de capela aí, todo mundo conhece a história de Adão e Eva, não é isso? Pode falar. Não, você falando que eu conheço a história da capela. Ah, tá. Você falou para nós. Então, gente, o que acontece? Nós, seres humanos, nós estamos no segundo degrau da nossa evolução. Okay? E nós temos, que a gente tem consciência espiritualmente falando, nós temos 15 degraus. Nós estamos no segundo. Então vamos ver essa escala evolutiva nossa para a gente entender de onde que esse combino e de onde é que nós viemos. Okay? Então, categoria evolutiva do ser humano, como homens que nós somos. Nós viemos lá do mundo primitivo, vocês concordam? Então, há mais ou menos 7.500.000 anos, foi quando deu origem àqueles primeiros seres bestializados, bem primitivos. Okay? Qual que é a característica do mundo primitivo? Vocês imaginam que nós, há 7 milhões de anos atrás, a gente só tinha o mal na gente, vocês concordam? Ela estava comendo uma semente, eu avançava nela e matava ela para tomar uma semente dela se ela não fugisse. A gente era assim. Então, a característica do mundo primitivo, que só tinha o mal. Ok? O segundo degrau da evolução é onde é que a gente se encontra. Seria um mundo de expiações e provas. Qual que é a característica desse mundo nosso? O mal predomina sobre o bem. Ok? O mal predomina sobre o bem. E se vocês pegarem a questão 51 do livro dos Espíritos, lá foi feita a pergunta, mais ou menos na minha linguagem, para não estar certinho como está lá, quando que Adão habitou a terra? Aí ele responde lá, mais ou menos nos seus tempos, porque o tempo é diferente, né? Do plano material para o plano espiritual, mais ou menos no seu tempo, no ano mais 4.000 antes de Cristo. Então, no ano 4.000 antes de Cristo, a Terra entrou num período de transição para deixar de ser mundo primitivo para entrar na categoria de mundo de expiações e provas. Ok?
Então nós estamos nesse mundo aqui, ou seja, a nossa frequência mental, a nossa maneira de pensar, a gente emite uma energia eletromagnética invex, onde o mal predomina sobre o bem. Como eu falei, tudo é energia. Cada cor, cada pensamento nosso, a gente usa marreta para matar mosquito ainda e canhão para matar pardal. Tá? De tanta percepção que a gente tem. Mas o nosso pensamento, ele tem cor, ele tem peso, ele tem cheiro, ele tem sabor e ele tem energia. Ok? Então a nossa maneira de pensar, a gente cria uma frequência eletromagnética que chama psicosfera. E essa energia, isso é física, isso não tem nada com religião, isso é física. Ok? Então a nossa frequência mental, a nossa aura que a gente cria, é ainda o mal predomina sobre o bem. Alguém tem dúvida? Ou alguém acha aqui que é muito bonzinho e só pensa o bem? Você é bandeira? Você é bandeira? Vou mostrar para vocês como é o nosso pensando mal. Ok? Como é que você chama? Hein? Vinícius. Você está com quantos anos, irmãos? 18. Então você já está saindo já com as suas baladinhas, com suas festinhas, não tá? Como é que você chama? Maneira. Maneira, vamos supor que o Vinícius saiu, foi para uma festa e falou: mãe, eu vou chegar 2 horas da manhã. Ok? Aí você está lá acordado, feito um bolo, esperando ele chegar. Fica acordado. Aí dá 2 horas, o Vinícius não chega. Aí você já fica na expectativa. Dá 3 horas da manhã e não chega. 4 horas da manhã você não aguenta, eu vou ligar para o Vinícius. Embora ele já falou que você tem que ligar 500 vezes. Mas você liga para ele. Aí cai na caixa postal. Ok? Você não consegue falar com ele. O que você começa a pensar? Hein? Só coisa boa, né? Que você vai pensar. Não? Pois é, vai pensar que houve um acidente, que teve alguma briga, ela não vai pensar que ele encontrou com os amigos dele, que está jogando lá o jogo, ou foi comer uma pizza, ou foi jogar futebol, ela não vai pensar. Então é a nossa característica, quando a gente deixa a gente pensar, a gente vai vibrar sempre no negativo. Sempre no negativo. Então todas as vezes que você tiver uma relação, se você deixar a coisa ambígua, o outro vai sempre pensar o pior. Okay? Por isso que o diálogo é importante. Ok? Então nós estamos aqui, nesse mundo de expiações e provas, que o mal predomina sobre o bem. O terceiro degrau da nossa evolução seria mundo de regeneração e progresso, como eu falei aqui, o ano de 2057 não será mais mundo de expiações e provas do planeta Terra. Ok? Então é de 2056 para trás. Qual é a característica do mundo de regeneração e progresso? O mal já vai equivaler o bem, ele já não vai predominar. Ok? Depois eu vou voltar aqui para a gente explicar isso aqui, tá, gente? Só estou mostrando o que é. O quarto degrau da nossa evolução como seres hominais seria mundo ditoso, onde o bem já prevalece sobre o mal. Ok? E isso aqui deve acontecer daqui a mais ou menos 1000 anos, que é o terceiro milênio. Ok? O terceiro milênio começou no ano 2000 e vai até o ano 2999. Então, como nós estamos no ano 2018, nós temos 19 anos só do terceiro milênio. Então, falta 981 anos ainda para a gente atingir aqui. Ó. Quando a gente estiver atingindo aqui, a gente já não vai falar mais. A comunicação nossa vai ser mental. Okay? Que ela já existe hoje. Ela já existe. Mas a gente chama ela de intuição ou acaso. Ó, por acaso eu pensei em você me ligou. Eu tive uma intuição aqui, dei uma ideia na minha cabeça, você está falando comigo a mesma coisa. Isso já é comunicação mental. Mas a gente, por usar marreta para matar mosquito e canhão para matar pardal, a gente acha que é coincidência ou chama de por acaso. Ok? Então até aqui a gente já vai ter isso bem desenvolvido. O nosso quinto degrau da evolução humana chama mundo sublimado, onde lá só vai ter o bem. Ok? Então quando o ser humano vibrar onde só tem o bem, aí daí para frente a gente não morre mais, a gente não desencarna mais, a gente não adoece mais,
Porque a doença é exatamente o desequilíbrio nosso mental. Ok? Nosso desequilíbrio energético. Então, para a gente entender, quem já viu falar da história de Adão e Eva? Todo mundo já viu falar? Quem que acredita nessa história de Adão e Eva? Ninguém mais aqui é tão bobinho mais para acreditar em Adão e Eva, né? Então, o que seria Adão e Eva, gente? Eva significa terra, ok? Terra. Então, Eva é aqueles espíritos de homens, mulheres e crianças que nascia, crescia, morria, desencarnava e reencarnava no mundo primitivo, ok? Eva, então, é homem e mulher, não tem nada de mulher. O que é Adão? Adão é a raça adâmica, ok? Raça adâmica. Então, tem um sistema que chama capela ou cachoeiro, que a própria astrologia hoje em dia já identificou essa constelação. Lá, esse sistema planetário, que chama cachoeiro, quando ele estava nesse finalzinho aqui, ó, estava aqui, ó, tá vendo aqui, ó, vindo aqui de mundo de provas e expiações, no finalzinho, como nós somos hoje, faltando só 39 anos para chegar, para entrar no mundo de regeneração e progresso. Aqueles espíritos que habitavam capela e que a evolução moral dele não era compatível, onde o mal equivalesse o bem, a criação mental dele, as energias inertes que eles emitiam, o mal predominava sobre o bem. Então eles desencarnaram aqui, em vez de eles continuar reencarnando aqui naquele sistema dele, planetário, que estava transformando de expiações de prova para regeneração e progresso, eles desencarnaram aqui e começou a reencarnar no mundo primitivo, mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Por isso que muito antes de Cristo vir, já se falava, o Messias vai vir. Não é isso? Muito antes de Cristo vir, todo mundo já falava que Cristo ia vir, porque eles já tinham passado por esse processo, ok? Por isso que fala que Adão foi expulso, lá fala que Adão e Eva foi expulso do paraíso, ou foi só Adão? Só Adão, a Eva não foi expulsa do paraíso. Por quê? Vocês imaginam, como eu falei, daqui a 39 anos, o que a gente estiver fazendo aqui na Terra hoje vai ser totalmente ultrapassado, ok? Ou seja, daqui a 39 anos, nós vamos trabalhar só, se trabalhar, que não vai estar trabalhando, só no teclado, ok? Comandando a agricultura, agropecuária, plantação, colheita, produção de tudo, só no teclado, tudo robotizado, tudo automatizado, ok? Aí vocês imaginam aquele cara que vai viver aqui na Terra daqui a 39 anos ainda, ele desencarna e vai 6.000 anos para trás. Na memória espiritual dele está registrado que ele viveu no paraíso. Vocês concordam? Porque a Terra daqui a 39 anos, se comparada a 6.000 anos atrás, isso aqui é um paraíso. Vocês concordam? Por isso fala que Adão foi expulso do paraíso. Por isso que lá fala que agora você vai ganhar o sustento seu com o suor do seu rosto. Porque ele começou a ter que arar a terra sem ter equipamento adequado, porque aqui não arava mais a terra. Aqui ninguém, daqui a 39 anos, ninguém vai suar para ganhar dinheiro, para sobreviver. Por que fala que a Eva induziu Adão ao pecado? A mulher tem esse estigma, né? Por que fala que Eva induziu Adão ao pecado? Porque aqueles espíritos que moravam aqui, que habitavam a terra, homens e mulheres, que é Eva, que nascia, crescia, reencarnava aqui, eles não tinham evolução moral que esses caras aqui tinham. Tinha? Não tinha. Obviamente eles eram muito mais primitivos. Então esses seres que começaram a desencarnar aqueles espíritos, começou a reencarnar aqui, em vez de elevar o padrão moral daqueles seres mais primitivos, eles se perderam e adquiriram o comportamento amoral daqueles seres mais primitivos. É o que está acontecendo hoje. Hoje nunca se viu tanta droga, tanta bebida e tanta promiscuidade, tanta prostituição. Porque ela está induzindo Adão ao pecado de novo. A história está se repetindo. Então isso é a história de Adão e Eva. Ok, gente?
Por isso que ela fala que agora a mulher vai parir sentindo dor. Porque daqui a 39 anos, a mulher nem ficar grávida não vai ficar mais. O negócio de gravidez é muito primitivo essa coisa. Nem gravidez ela não vai ter mais. Vai ter o útero mecânico, vai pegar o óvulo, vai fecundar, vai pular no útero mecânico, a criança vai desenvolver, quando tiver na hora de vir para o colo, traz para o colo, abre o útero mecânico e te leva para o colo. Então nem dor ela não vai sentir mais. Aí você imagina uma mulher daqui a 39 anos, voltar 6.000 anos e parir sentindo dor. Por isso que fala, agora você vai parir sentindo dor. Então o que seriam os seres índios que nós estamos falando aqui? O que seriam os seres índios? Lá, alguém já viu falar de Pleiades de Alcione? Já viu falar? Então tem uma constelação que chama Pleiades de Alcione, que eles estão lá, eles são um mundo de regeneração e progresso, e eles estão no finalzinho aqui, ó, para entrar na categoria de mundo ditoso. Aqueles espíritos que habitam lá, que a frequência mental, as criações mental dele em hertz, o mal predomina sobre o bem, ou seja, o bem já não o bem não sobrepõe ao mal, ou seja, o mal, a maneira de pensar deles, o mal equivale ao bem. Essa frequência mental deles aqui, ó, eles estão desencarnando e começaram a reencarnar aqui na Terra a partir de 1857. Entendeu? Então, daqui aonde eles tiveram a última encarnação deles, não tinha evolução moral para vir para esse mundo com esse grau de vibração mental, eles começaram a desencarnar e estão encarnando aqui a partir de 1857. Ok? Então, aqui teve os exilados de Capela, aqui está tendo os exilados da Pleiades de Alcione. Ou seja, são espíritos muito inteligentes tecnologicamente, mas não tem evolução moral. Porque se tivesse evolução moral, eles teriam ficado aqui. Ok? Aí eles estão vindo para cá. Eles estão vindo para cá para quê? Para trazer o conhecimento, como aqui veio levar o conhecimento tecnológico ali. Por isso que naquela época, lá no mundo primitivo, a gente vê aquelas pirâmides que até hoje nós não temos tecnologia para fazer. Porque nós não temos máquina que consegue transportar uma pedra de 250 toneladas em cima de areia. Ok? Então hoje nós não temos tecnologia para construir uma pirâmide daquela, de 127 metros de altura. Então aqueles seres que vieram daqui a 39 anos, eles já dominam essa tecnologia. Eles, na memória espiritual deles, estavam acostumados a fazer grandes obras. Hoje nós já fazemos a ponte sobre o mar, fazendo túneis debaixo do mar, não é isso? Não fazendo prédios de 300 andares. Então eles tinham na memória espiritual dele a capacidade produtiva, por isso que eles produziram aquelas pirâmides, aqueles anfiteatros, aquelas coisas colossais que para eles eram banais, embora eles não tinham consciência que eles tinham vindo daquilo. E hoje é a mesma coisa. Esses seres estão vindo para aqui, eles não têm consciência da capacidade deles de cognição. Aí eles estão vindo para aqui para trazer uma revolução tecnológica. Ok? Por isso são chamados seres índigos, crianças azuis. Porque a aura dele, embora não seja tão elevada moralmente, ela já vibra na frequência mais elevada, que é o azul, em torno de 5, 6 Hz. Ok? Ou seja, eles vibram aqui ainda, o mal predomina sobre o bem. Se eles não tivessem sido exilados, eles estavam vibrando acima de 6 Hz na frequência da criação mental dele. Então eles vieram para cá para trazer o progresso. E tal qual aconteceu com o exilado de Capela aqui, eles estão se perdendo também. Ok? Eles estão se perdendo. Porque eles têm uma capacidade muito grande de convencimento. E quem está cuidando deles, se não for seres índigos também para poder lidar com eles, se torna escravo deles, se torna totalmente manipulado. Hoje em dia, criança de 5 anos manipula uma mulher de 40 anos. Ok? Virar escravo de filhos. Porque pensa que filho é alguma coisa além do que mais um ser da família. E não é. O filho simplesmente é um elemento da família. E se for criado diferente, vai se perder. Okay? Quem cria filho de pedestal está criando um degenerado. E depois vai reclamar a vida inteira. Ok? Então, gente, essa aqui seria a nossa evolução a nível de homens que nós somos ali.
chegou aqui, a gente não vai para o céu não, tá? Porque céu nem existe. Aí nós vamos entrar na categoria de evolução angelical. Vocês já viram falar que Jesus Cristo é o governador espiritual da terra? Alguém já viu falar isso? Ou seja, Jesus Cristo, quando estava se elaborando o sistema solar, ele participou na elaboração da terra e da lua, ok? Ele é o governador espiritual da terra. Então, depois que o ser humano chegou no ápice da evolução dele, onde já não tem o mal nele mais, ele entra na categoria do mundo da evolução angelical. Então, o anjo, que a gente chama de anjos, é o ser humano sublimado, ok? Onde já não tem mais o mal. Depois que o ser humano sublimado, os anjos angelicais atingiram o grau de evolução deles, eles vão ascender, porque já não tem mais desencarne, o mundo dos arcanjos. Quando os arcanjos atingirem o grau de evolução deles, eles vão para o mundo dos principados. Quando atingir o grau de evolução, eles vão para o mundo dos querubins e depois vai para o mundo dos serafins. Aí nós vamos para o céu? Longe para caramba, muito longe. Aí nós vamos entrar na evolução crística. Todo mundo aqui já ouviu falar de Cristo, já, gente? Vocês acham que Cristo mentiu para nós? Você acha que ele nos enganou? Hein? Então, como é que ele falou? O que eu faço, vocês farão igual e muito mais. Alguém aqui tem condições de fazer o que Jesus fazia? Tem? Ainda não. Então, o que ele quis falar? Tiago? Tiago, imagina que eu sou Cristo. Olha um exemplo, tá, gente? Porque a distância é visão. Mas imagina que eu sou Cristo. Tiago, quando você atingir o grau de evolução que eu já atingi, você vai fazer tudo que eu faço. Ok? Quando você ultrapassar o grau de evolução que eu me encontro, você vai fazer muito mais. E perfeito é o Pai. Então ele sabia que ele também não era perfeito. Então Jesus, quando falou isso, ele estava no 11º degrau da evolução. Nós estávamos no segundo. Ok? No finalzinho do segundo, no finalzinho do primeiro entrando para o segundo. Isso há 2000 anos atrás. Nós estávamos no período de transição. Então Jesus, quando ele falou, ele estava no 11º degrau da evolução. Agora vocês imaginam bem a distância de nós para Jesus. Vocês concordam? Dá para imaginar? Imagina bem, se eu pegar uma criança de 6 meses de idade, colocar o notebook ali, colocar isso aqui, ó, aqui, e colocar isso aqui, ó. Vocês acham que a criança de 6 meses de idade, ela tem a capacidade cognitiva de deduzir? Eu vou colocar isso aqui no notebook, agora eu vou movimentar com isso. Ela tem essa capacidade? Mas não está na cara dela o negócio? Então a gente é a mesma coisa. A realidade está na nossa cara e a gente não tem a capacidade de raciocinar. Ok? Embora nós achamos que temos. Todo mundo aqui acha que tem. Ou seja, eu duvido que algum de vocês aqui dentro, discutiu para provar que estava errado. Alguém já discutiu para provar que estava errado? Não, né? Mas para provar que está certo, todo mundo discute. Não é isso? Ou seja, nós estamos igualzinho que era criança de 6 meses. Ok? Não tem consciência da realidade, mas a gente acha que a gente está certo. Ok? Acha que está certo. Não vou explicar isso não, porque cada mas nós temos 4 níveis de consciência. No nosso grau de evolução, nós temos 4 níveis de consciência, tá, gente? Deixa eu explicar aqui um pouquinho, porque isso é importante até para a gente entender isso. Nós, no mundo de expiações e provas,
Nós temos 4 níveis de consciência. Primeiro nível, nós passamos um terço da nossa vida dormindo, não é isso? Não é um nível de consciência. O segundo nível, nós passamos 2/3 da nossa vida acordado, não é isso? Não é isso, gente? 95% da população da Terra está aqui, ó. Ou está dormindo ou está acordado. Ok? O terceiro nível de consciência, 3% da população da Terra já atingiu a nível. Chama despertamento. Ok? Terceiro nível. Quem não despertou, quando ele está acordado, ou seja, quem não despertou quando ele está acordado, ele está igualzinho o sonâmbulo. O que o sonâmbulo faz? Ele anda, transita, faz uma porção de coisa, quando ele desperta, ele não sabe o que ele fez. Vocês concordam? Então, só 3%, ou seja, 95% da população da Terra não sabe o que ele está fazendo. Não sabe, mas pensa que sabe. Todo mundo aqui acha que está certo. Todo mundo acha que tem razão. Ninguém nunca discutiu para provar que está errado. Vocês concordam? Ou seja, nós, no nosso grau de percepção, todo mundo acha que está consciente do que está fazendo e não estamos. No quarto nível, 2% da população da Terra atingiu ele, que chama tomada de consciência. Ou seja, 98% da população da Terra não tem consciência plena do que está fazendo. 98%. Para a gente se situar, só para a gente ter ideia, quem não despertou ainda, é aquela pessoa, ou seja, quando está acordado e não está consciente, é aquela pessoa que tem um raciocínio binário. Você sabe o que é raciocínio binário? É aquela pessoa que pensa assim, ó, se eu sou evangélico, eu não frequento centro espírita, ok? Se eu torço para o Cruzeiro, eu não torço para o Atlético. Isso é raciocínio binário. Quem tem esse raciocínio, eu gosto do PT, mas eu não gosto do PMDB, ok? Isso é raciocínio binário. Quem pensa assim, quando está acordado, nós estamos aqui, todo mundo acordado, não despertou para a realidade que está inserida nela. Okay? Quem despertou, está no processo de despertamento, ela começa a questionar. Ou seja, todo mundo que vê televisão, todo mundo que vê televisão ainda não despertou. Okay? Quem vê Big Brother, quem vê futebol, quem vê novela, quem vê Gugu, quem vê Lata Velha, está lá acordado, não despertou. Ok? Quem despertou já começa a questionar por que isso não acrescenta. Já começa a ser seletivo. Ok? Já começa a ser seletivo. Determinadas coisas não vê mais. Quem toma consciência para de ver. Quem tem consciência não vê mais televisão. Ok? O exemplo. Quem tem consciência não toma Rivotril para dormir. Quem tem consciência não toma prioridade de fluoxetina para controlar a ansiedade. Quem tem consciência não tem gripe, não tem insônia, não tem dor de cabeça, não tem doença, não tem nada. Ok? Só 2% da população da Terra está nesse nível. Eu acredito que desses 2%, 90% está lá no Oriente. Então aqui seria 0,2% do Ocidente que tem essa consciência, ok? Então, quando a gente não despertar, a gente não sabe o que está fazendo. Embora todo mundo que tem certeza que está certo, todo mundo tem certeza que sabe o que está fazendo, não é isso? É aquela criança que não sabe para que serve as peças. Está na nossa cara e não consegue enxergar o todo, enxerga uma parte só, ok? Então, Jesus, quando falou, o que eu faço, vocês falam igual muito mais, ele estava no 11º degrau da evolução. E a gente aqui no 2º degrau
dono de toda a sabedoria, de toda a cognição, a gente ainda fica perdendo tempo de questionar se Maria de Magdala era amante de Jesus, ou se Jesus deixou herdeiro, deixou filho. Olha a nossa maneira humana de pensar de um cara que já estava sublimado há muitos séculos, okay? Milhões de anos. Ou seja, a gente ainda vê Jesus como nós somos. A gente não tem nem noção do que é Jesus, gente. A gente não tem nem noção. Tá? Um cara que 4,5 bilhões de anos atrás já tinha evolução moral e espiritual para produzir planetas, sistemas solares, e a gente está pensando que ele é igual a gente. A gente pensa que Jesus é igual, todo mundo pensa, Jesus é um cara lá que tinha um pouquinho mais de entendimento. Está cheio de livro falando sobre Jesus, só besteira. Então Jesus, quando ele falou aqui, ele estava no 11º degrau. Quando ele atingiu o grau de capacidade, de gerenciamento, de administração de planetas como a Terra, aí ele ascende na categoria de ser governador espiritual de sistemas solares. Quando ele atingir o grau de evolução de cognição e capacidade elaborativa, aí ele vai ascender para a categoria de ser governador espiritual de nebulosas. Cristo, gente, não é nome. Cristo é uma hierarquia. O nome de Jesus era Jesus. Cristo é uma hierarquia. Ok? Então, quando ele tiver evolução para ser governador espiritual de nebulosa, a passar desse degrau de evolução, que eu faço, vocês falam agora e tudo mais, ele vai ser governador espiritual de vias lácteas, vai atingir o grau, e depois, no final, ele vai atingir o grau de evolução para ser governador espiritual de sistemas universais, de universos. Hoje a ciência ainda fala que existe multiversos, ok? Então pode ser que aqui, se não tiver nada acima da evolução crística, aqui a gente vai ter consciência do que seria Deus, porque hoje nós não temos. Pode ser que exista alguma coisa, porque já a própria ciência já fala que existe múltiplos universos. Então deve ter uma outra escala evolutiva aí. Pode ser que ainda nem Jesus conheça Deus. Ok? Então, gente, da mesma forma que na transição do mundo primitivo para o mundo de expiação de prova vieram os exilados de Capela, que eu mostrei ali, não é isso? Esses exilados produziram a grande transição denominada por Darwin como elo perdido, porque aqueles espíritos que vieram de uma dimensão superior traziam o perispírito já formado e plasmaram nas gerações futuras o novo biotipo e o corpo atual conforme nós nos conhecemos, ok? Então aquele elo perdido da teoria de Darwin, ok? Que lá não existe, gente. Porque num período de muito curto, de 2.000 anos só, o ser humano fez a transformação dele, craniana, através do psicossoma. Ou seja, deu uma nova categoria de espírito que tinha um domínio sobre o psicossoma dele, e ele fez uma mudança muito rápida do psicossoma, como nós estamos fazendo agora. Nós já não nascendo com dente canino, já não nascendo com o apêndice, já não nascendo com o dente ciso. E várias outras coisas que estão mudando o nosso corpo e a gente não percebe. Vê que hoje as pessoas estão muito mais bonitas, né? Os traços estão muito mais finos. Isso já é uma mudança do nosso psicossoma. É o espírito que ele traz um formato do corpo dele diferente do que é. Ok? Então, a partir de 1857, estão vindo de Alcione, que chama Pleiades de Alcione, uma estrela de terceira grandeza do mundo das Pleiades, constituída por 7 estrelas, há muito conhecida pelos gregos e pelos chineses antigos e que faz parte da constelação de Touro. Ok, gente? Então, o que a gente chama de seres índios, eles estão vindo dessa constelação de Touro, ok? Que é denominada Pleiades de Alcione.
A cada 10.800 anos, que hora que vai parar? Só para alguém saber. Vai parar? Então, gente, eu vou parar aqui, ó, ok? Porque aqui não vou entrar no raciocínio agora aqui, ó, que precisa ter uma sequência lógica, ok? Aí nós vamos parar agora aqui, ó, porque a melhor parte é agora.